O que podemos falar sobre o orixá Oxóssi, sua força, seus atributos e uma relação entre ele e o Mestre Jesus? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista. Aqui conversamos sobre textos, filosofias religiosas antigas que nos conectam ao sagrado, que nos estimulam a essa busca pelo sagrado, pelo mais alto, e também nos orientam da importância de revermos os nossos conceitos, nossos comportamentos para atingirmos a melhor versão de nós mesmos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita. Na nossa proposta de hoje estamos falando sobre o orixá Oxóssi, tentando entender, tentando conhecer um pouco mais desse Deus, dessa força, dessa potência divina. Uma coisa curiosa para nós começarmos a nossa fala sobre Oxóssi é percebermos como é que o culto a Oxóssi foi caminhando dos povos da África aqui para o Brasil e como que isso se deu. Nós sabemos que, a princípio, os povos da África foram trazidos para cá à força naquele movimento terrível do processo de escravidão, a diáspora africana. E quando aqui chegaram, eles trouxeram os seus saberes, o que eles entendiam, a maneira como eles cultuavam o seu sagrado, sempre muito conectado com a natureza. E Oxóssi era uma dessas divindades que eles tinham culto, sobretudo o povo do Queto. Nós temos aqui algumas orientações nesse livro, Guia Prático sobre a Umbanda, do Marcelo Pereira, e ele está nos falando aqui sobre vários orixás, sobre várias questões ligadas à Umbanda. O que ele está nos contando aqui sobre o orixá Oxóssi? Ele está nos lembrando aqui que, segundo Pierre Verger, o culto a Oxóssi é bastante difundido no Brasil. Sem dúvida, nós percebemos isso quando vamos pesquisar a Umbanda, o Candomblé. O culto a Oxóssi está bastante presente aqui. Mas esse culto foi praticamente esquecido na África. Isso se deve à seguinte questão: Oxóssi era basicamente cultuado no Queto. E essa região, essa localidade, ela passou por muitas questões de guerras, muitos atritos, ali em torno do século XIX. O povo sofreu muito, foi praticamente dizimado, e muitos dos membros desse povo, se não foram destruídos, foram vendidos para o trabalho escravo. E vieram alguns aqui para o Brasil, outros para os países aqui do continente americano, que estavam trabalhando com essa proposta terrível ali da escravidão. Sendo assim, como o povo não estava mais ali, esse conhecimento praticamente se perdeu na África. Mas ele chegou aqui no Brasil e foi passado adiante. Esse orixá foi sendo cultivado, estudado, pesquisado, então por isso que aqui ele tem uma manifestação muito grande. Uma outra obra que nós também estamos usando aqui para pesquisar é do pai Luiz Felipe Estevanin, chamado Terreiro de Caboclo. Uma obra de pesquisa muito grande que ele fez sobre os caboclos, sobre Oxóssi e sobre os outros orixás também, bem voltado para a Umbanda. E o que ele está nos contando aqui? Oxóssi é o caçador de uma flecha só. Esse arco e flecha que ele segura dentro do simbolismo se chama Ofá. Então ele possui uma única flecha e por isso ele é o caçador que não erra. Ele precisa ter grande concentração para poder fazer o seu trabalho, já que ele só pode disparar uma única vez, e essa única vez é certeira. Ele é chamado Odé. Originalmente, antes de receber o título Oxóssi, ele é chamado Odé, que significa o caçador. Ele foi tido como o rei de Queto e tornou-se um dos orixás mais populares aqui no Brasil, como nós já falamos, sobretudo pelo encontro de dois saberes: os saberes dos povos africanos, quando se encontraram com os saberes dos povos originários aqui do Brasil, os nossos povos indígenas. Por conta dessa simbologia, dele ser o caçador, dele estar
portando arco e flecha, ele se encontrou ali com esses saberes dos indígenas que também usam esse tipo de instrumento. Então, houve ali esse encontro muito bonito, né? E ele se tornou, como nós compreendemos, o patrono dos caboclos, da linha de caboclos, que é uma linha de espíritos que se apresenta na Umbanda e nos ajuda em várias questões da nossa vida. Por conta até dessa característica de Oxóssi, de concentração, direção muito grande, nós percebemos isso na linha dos caboclos, dos espíritos que se manifestam como caboclos, porque eles também têm essa postura muito firmes, a grande maioria deles muito sérios e diretos ao ponto. Por conta dessa postura até muito direta, algumas pessoas sentem um pouco de desconforto. Algumas pessoas que não estão acostumadas a ir direto ao ponto, que enrolam muitas vezes, né, podem sentir um pouco de desconforto, mas passar por uma consulta com eles é muito interessante, porque eles realmente nos ajudam a enxergar aspectos nossos que precisam ser melhorados e fazem isso sem rodeios. Oxóssi também é tido como o senhor da liberdade, da astúcia, da inteligência, do conhecimento. Esse aspecto é muito bacana dele estar conectado ao conhecimento. Sempre que nós buscamos saberes, nós estudamos, nos matriculamos em um curso, nos dedicamos, nós estamos trabalhando essa frequência, essa potência Oxóssi em nós. Então ele está sempre ali muito conectado a essa questão do conhecimento. Aqui no Brasil, nas umbandas, Oxóssi acabou tendo um encontro muito grande com o orixá Ossan. Nos candomblés, de um modo geral, esses orixás são cultuados de maneira separada, mas na Umbanda eles se encontram. Por isso que Oxóssi passou a ter também um dos seus atributos, esse conhecimento das plantas, das ervas, que é um conhecimento de Ossan, acabou sendo incorporado em Oxóssi. Outra característica de Ossan que nós vemos em Oxóssi é a questão das cores. Oxóssi geralmente é representado com a cor verde, que originalmente é cor do orixá Ossan. A cor original de Oxóssi é um azul claro, um azul turquesa, mas, como nós falamos, ele passou a ser representado verde na Umbanda. Por conta disso, dele ter ganho esses atributos das matas, originalmente de Ossan, então ele também se tornou senhor ali dos animais e dos reinos mineral, vegetal e animal. Passou a ter essa regência, esse cuidado, essa proteção em relação a eles. Oxóssi nos ajuda na busca dos nossos objetivos. Então, quando precisamos encontrar um objetivo ou quando já o encontramos e queremos realmente nos focarmos, criarmos ali uma conexão nessa nova linha de estudo, de pesquisa, de trabalho, é a essa força que nós recorremos, a esses saberes antigos, essa energia do orixá Oxóssi. Uma das características de Oxóssi é a sua capacidade de contemplação e de silêncio. Isso faz sentido com o aspecto dele ser o caçador, que entra nas matas, entra na floresta, e ele realmente precisa criar foco, estar em silêncio para perceber a mata. É dito que ele consegue captar o som dos animais, mesmo de pequenos animais se deslocando sobre as folhas do solo, tamanha a sua concentração e a sua dedicação ao que ele está fazendo. No momento em que ele vai para dentro da mata, ele se recolhe para ficar observando, estudando o comportamento do animal que ele vai caçar, ele se torna um com a mata. Então, folhas, troncos, a própria superfície do solo e Oxóssi se tornam um só, a ponto dele não poder ser percebido por quem observa de fora. Então, essa questão da contemplação, de manter-se em silêncio, é uma característica bastante forte de Oxóssi. E muitas vezes os seus filhos manifestam isso. Os filhos de Oxóssi, de tempos em tempos, precisam se recolher, se concentrar. É uma característica bastante frequente neles. Mas agora falando sobre o Mestre Jesus. Em que momentos nós podemos perceber essa conexão, essa manifestação de Oxóssi na fala do mestre, no comportamento dele?
pegando um link com essa última questão que nós falamos sobre a contemplação e o silêncio, é dito nos textos que em alguns momentos o mestre se isolava e ele até buscava fazer isso junto à natureza quando era possível. Ele ia fazer as suas orações, a sua meditação junto das árvores, das plantas, e os discípulos, os apóstolos, não iam junto, eles respeitavam esse momento que o mestre precisava de recolhimento para se reorganizar nas suas energias, até porque, como nós já falamos em outros vídeos, ele era uma potência muito intensa num corpo frágil de carne como o nosso, então ele realmente precisava, de tempos em tempos, desse recolhimento, de tentar se reharmonizar, não que ele perdesse a sua harmonia, mas se reharmonizar em relação ao veículo físico que precisava resistir durante o tempo da sua missão. Mas no que diz respeito às falas, quais falas do Mestre Jesus nós podemos perceber a manifestação da energia, da frequência Oxóssi? Uma das falas que nós percebemos é quando ele disse: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Nós estamos trazendo essa pesquisa aqui para vocês, pessoal, no livro Umbanda Pé no Chão, livro de Ramatiz, pela psicografia do Norberto Peixoto. Então, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Pois quando Jesus esteve no meio da dor, da miséria humana, do desespero, do materialismo, da traição, da arrogância, não se deixou contaminar. Jesus aqui está nos dando essa orientação de que estar no mundo não significa você entrar em desespero, em desequilíbrio. Lógico que nós percebemos as questões do mundo, nós sentimos, nós podemos ter momentos de preocupação, de tristeza, mas ele está nos orientando na questão de não nos entregarmos a isso. E essa era uma das falas que Jesus possuía. E aqui nós temos o conhecimento, a frequência Oxóssi, realmente nos orientando de criar foco, objetividade. Apesar das questões à sua volta não estarem muito boas, vamos trabalhar para que isso melhore, tanto quanto possível, tanto quanto nós pudermos. Outra fala do Mestre Jesus é: a boca fala do que o coração está cheio. E aí Ramatiz nos orienta que a chave do conhecimento tem de virar sabedoria. Pela boca entram os alimentos e saem as palavras que, quando harmoniosas, nos trazem equilíbrio e, por consequente, a saúde. Então, esse cuidado nós também precisamos ter. A boca fala do que o coração está cheio, também está nos lembrando que a nossa fala, ela vai estar sempre carregada daquilo que está dentro de nós. Então, se eu percebo que a minha fala está muito carregada de questões negativas, pesadas, uma fala azeda, desagradável, que eu possa perceber isso e trabalhar essas questões dentro de mim, me modificar, para que eu possa me equilibrar. A minha fala vai estar dando um indício, um diagnóstico de como que está aqui dentro, para que eu saiba como me melhorar. Então, só para finalizarmos essa questão dos atributos de Oxóssi, nós podemos lembrar que Oxóssi é o caçador de almas, o conselheiro. Corresponde à nossa necessidade de saúde, nutrição, energia vital e equilíbrio fisiológico, num trabalho constante de crescimento e renovação. Fartura, Oxóssi é o orixá também conectado à fartura. Riqueza, liberdade de expressão são os seus pontos marcantes. Então, esse é o orixá Oxóssi, a sua força, o que ele traz para nós, os seus atributos. Também é dito que o Oxóssi não gosta de pessoas que são dissimuladas, que falam uma coisa querendo dizer outra. Ele tem essa sabedoria de perceber nas entrelinhas. Oxóssi gosta de pessoas verdadeiras, pessoas que realmente falam aquilo que vão fazer, que pretendem, lembrando sempre que ser verdadeiro é diferente de ser grosseiro. Você pode ser verdadeiro e com educação, com postura, sabendo se posicionar. Isso é muito importante. Oxóssi vem nos lembrar dessa necessidade de sermos mais verdadeiros. Jesus, em suas falas, muitas vezes também nos apontou o erro da hipocrisia. Ele nos falava que estávamos sendo hipócritas. Olha aí mais uma
manifestação dessa força, dessa potência, Oxóssi, nos lembrando que é importante sermos verdadeiros. E por que sermos verdadeiros? Se eu não sou verdadeiro, se eu sou mentiroso, se eu sou hipócrita, há uma grande chance de que eu realmente comece a acreditar nessas questões que eu estou trazendo. E aí eu me desconecto de quem eu verdadeiramente sou. Se eu não entender quem eu sou de verdade, eu não tenho como trabalhar as minhas questões, eu não tenho como levar luz às minhas sombras, se eu não souber que eu as tenho. Então, que possamos ser verdadeiros conosco mesmo, com o próximo, para que dessa forma possamos nos enxergar e entender onde que podemos melhorar, onde que podemos provocar o nosso crescimento para termos mais equilíbrio emocional e também mais saúde. Meus amigos, obrigado por terem assistido ao nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, curtam este vídeo, curtam os outros vídeos. Sempre que vocês podem se inscrever no canal, curtir os vídeos, deixar algum comentário, vocês estão ajudando o nosso canal a crescer, para que ele possa chegar a mais pessoas, para que possamos encontrar mais amigos como nós que gostam desses estudos espiritualistas, universalistas. Muito obrigado a todos, meus amigos. Fiquem em paz, fiquem bem e até a semana que vem.